Torcida dividida é mó barato. Amanhã tem Flamengo e Pirâmides do Egito, semifinal do Intercontinental. A Globo transmite ao vivo a partir de 1h30 da tarde, bola rolando às 2h. Se o Flamengo ganhar, aí vai pegar o poderoso Paris Saint-Germain na grande final. Deixa eu conversar com o Carlos Gil, que está em Doha. Tá tarde da noite aí, né? Ninguém aí atrás e tal. Traz aí as informações do Flamengo pra gente, Gil. Bom falar contigo. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não tá tão tarde assim, tá escuro, mas não tá tarde. 7 horas da noite, passa um pouquinho das 7 da noite aqui. O Flamengo terminou agora há pouco o último treinamento aqui no CT, que serve como base rubro-negra na capital do Catar, para jogar essa semifinal de amanhã. E quem passar, como você disse, enfrenta o PSG, que já está pré-classificado, né, como campeão europeu. O adversário é o Pirâmides do Egito. Aliás, o técnico do Pirâmides jogou toda a responsabilidade para cima do Flamengo, disse que o Flamengo é favorito, mas que espera surpreender. Do lado do rubro-negro, Felipe Luiz veio com um discurso de humildade, pé no chão, é um jogo de cada vez, nem quis responder nada sobre Luiz Henrique, sobre Paris Saint-Germain, elogios do Luiz Henrique ao Flamengo, nada, ele só está pensando no Pirâmides e nesse adversário que tem uma defesa sólida, tem o Mayele, que é um atacante forte da República Democrática do Congo. Essas são as preocupações do Felipe Luiz. Ele não confirmou se vai mexer no time, ainda vai se reunir, né, com a comissão, o departamento médico, a comissão técnica, qualquer jogador que possa ter sentido aqui ou ali, mas o certo é que o Pedro, essa é a boa notícia, o atacante que não joga desde 23 de outubro, primeiro jogo das semifinais da Libertadores contra o Racing, ele tem participado normalmente dos treinos, vai ser relacionado, não como titular, claro, mas existe uma possibilidade de o Pedro ser utilizado durante alguns minutos, conforme o desenrolar da partida contra o Pirâmides, obviamente. Então, bora ouvir o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falando sobre essa possível volta do atacante Pedro ao time. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje e que ele possa, assim, ter minutos no jogo de amanhã. Quem voltou bem de lesão também foi o Léo Ortiz, zagueirão. Bateu um papo exclusivo com a nossa equipe lá em Doha. Bora ver. Doeu no corpo e na alma. Ficar afastado na reta final das principais competições do ano, sem poder ajudar como gostaria, dentro de campo. É uma lesão chata, uma lesão que talvez em alguns momentos você vai ter que conviver um pouco com algum incômodo. A lesão no ligamento do tornozelo direito aconteceu em outubro, no Maracanã contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Léo Ortiz voltou contra o Racing no jogo de volta da semifinal da Libertadores, mas sentiu novamente, precisou parar e deixar de lado um desejo individual na decisão do torneio. Ali não era o momento de ter uma vaidade e de pensar mais em mim do que no time, porque no final de tudo era o título era uma coroação também do que eu tinha feito durante toda a competição. E por esses caprichos do destino, Danilo jogou no lugar dele e fez o gol do tetra. Numa jogada forte desse Flamengo, a bola parada, que transformou os zagueiros em protagonistas ao longo da campanha. Meu gol contra a LDU no começo do jogo, onde era um jogo que a gente podia até cair fora, depois o gol do Léo contra o Tátira e agora o gol do Danilo na final, né? Às vezes o adversário está muito fechado, você vai fazer um gol na bola parada, o adversário tem que se abrir e aí você consegue marcar mais gols. De volta ao time titular contra o Cruz Azul, Léo Ortiz quase marcou novamente de cabeça em jogada de escanteio. Sanches salvou em cima da linha. Ortiz atuou durante os 90 minutos e se mostrou recuperado para colaborar no último desafio da temporada. Tentar ganhar mais uma taça e projetar um 2026 de grandes realizações. O sonho de jogar uma Copa do Mundo com a seleção. Já estive lá, então sei como é esse ambiente e o quão bom deve ser estar dentro de uma Copa do Mundo. E uma possível oferta do mercado europeu. Lógico que sempre brilha a questão de jogar no futebol europeu. Eu sou muito feliz aqui no Flamengo, disputando todos os títulos. Esse ano foi um ano muito especial para mim. E a partir do momento que a temporada se encerrar e a gente pode sentar numa mesa e pensar no que for melhor para todo mundo. Você sabia que no Pirâmides tem um Zico, cara? Exatamente, o cara tem o mesmo apelido do maior ídolo da história do Flamengo. O Pirâmides do Egito tem só 7 anos. Nessa curta história, alguns nomes conhecidos do torcedor brasileiro já passaram por lá.
Ribamar, ex-Botafogo, ex-Vasco. Keno, que hoje tá no Fluminense, na época era cabeludão, ó. E o Rodriguinho, bicampeão brasileiro com o Corinthians. Mas nenhum deles tem um nome mais pesado que esse cara aí, ó. Mustafa Zico, camisa 30. Pois é, o Pirâmides tem um Zico no time, gente. Quando eu era pequeno, meu pai me mostrava vídeos do Zico e fico feliz de ter ficado conhecido com o nome de uma lenda do futebol como ele. E agora poder jogar contra o Flamengo, que era o time do Zico. Zico é o apelido. O nome mesmo é mais difícil de pronunciar. Mustafa Mohamed Zaki Abdel Rauf. Esse gol aí ele marcou contra o Auckland City da Nova Zelândia em setembro, na estreia do Pirâmides nesse Intercontinental. O Pirâmides tem um atacante brasileiro, o Everton, que conhece bem esse Zico aí. E aí, o homem faz valer o apelido mesmo? Difícil, tem que ser sincero. Comparar com o Zico, vamos combinar, né? É difícil pra qualquer um, pô. Quem tem Zico tem tudo. Dá nem pra começar essa conversa, né? Olha só. O Flamengo vai pegar o Pirâmides amanhã, transmissão do Sport TV, aquecimento caprichado. O adversário é o Pirâmides. E eu vou lá pra Doha trazer o Bruno Cortes ao vivo para trazer as informações da preparação do Flamengo. Hoje não teve título, mas amanhã pode ter, né? Tudo bem, Joana? Boa tarde a todos, boa tarde para você aí no Brasil. Pode ter, pois é, aqui pro Flamengo é a possibilidade de 3 taças, né? Já teve o Derby das Américas, ganhou contra o Cruz Azul do México. Amanhã tem essa Copa Challenger, se vencer o Pirâmides. E aí depois a grande decisão do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. Bom, a gente está aqui em frente ao centro de treinamento, que tem sido a base do Flamengo. Nesse momento, provavelmente está acabando o treino, ou já acabou, o ônibus não saiu ainda, o pessoal está lá dentro, a gente pôde acompanhar só aqueles primeiros 15, 20 minutos. E antes do treino, teve entrevista coletiva do técnico Filipe Luís, no estádio, o estádio do Al Rayyan, onde acontecem os jogos da Copa Intercontinental, que fica a mais ou menos meia hora daqui. E, entre outras coisas, o Filipe Luís mostrou conhecimento sobre o Pirâmides, já estudou direitinho, vem estudando direitinho o Pirâmides, desde que venceu o Cruz Azul, né? E, entre outras coisas, entre as curiosidades desse Pirâmides, como você falou na abertura do programa, né? Temos um Zico, Mustafa Zico, nesse time do Pirâmides. E não é coincidência, é por causa do Zico brasileiro mesmo, o Zico que é o maior ídolo da história do Flamengo, porque o pai do Mustafa Zico era fã, é fã ainda, do Zico brasileiro e por isso botou o apelido no filho de Zico e mostrou muitos vídeos para ele do Zico brasileiro para o Mustafa Zico. Ontem nossa equipe veio aqui, o Carlos Gil, o Edu Bernardi vieram aqui, fizeram essa reportagem, entrevistaram o Mustafa Zico e ele falou que viu muitos vídeos do Zico, que é um prazer agora ter essa oportunidade, né, de enfrentar o Flamengo, onde o Zico brasileiro, que é o ídolo do pai dele, fez história e é o maior de todos para a torcida do Flamengo. E aí tem um jogador brasileiro no time, que é o Everton Silva, que também deu entrevista ontem, e aí foi perguntado sobre o Zico egípcio, né? E aí, tem alguma coisa para se falar, algum estilo parecido com o Zico, que a gente conhece, o brasileiro? Ele falou, não dá para comparar, aí não tem comparação, é outro patamar, segundo o próprio Everton Silva, companheiro do Mustafa Zico do Pirâmides. Vamos ouvir então agora o Filipe Luís falando sobre o Pirâmides, o que dá para esperar desse adversário de amanhã. Vamos ouvi-lo. Muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Do Egito, perdão. Hoje, como a gente falou, né, já deve estar terminando esse treino agora, a gente pôde acompanhar o iníciozinho do treino e mais uma vez vimos Pedro em campo treinando com os companheiros pela segunda vez aqui no Catar, ele treinando em campo com os companheiros, algo que não acontecia há mais de 3 semanas, estava se recuperando de uma lesão na coxa. É bom lembrar que antes da lesão na coxa ele fraturou o braço, né? Fraturou o braço no dia 23 de outubro, foi o último jogo dele, quando fraturou o braço, e aí quando estava na recuperação dessa fratura no braço, treinando, teve um estiramento na coxa e aí mais uma lesão, por isso é um Pedro que não joga há
quase 2 meses, mas é um Pedro agora em campo, treinando pela segunda vez, e aí existe essa esperança, expectativa, não só do Filipe Luís, como do torcedor também, de quem sabe ver o Pedro em campo, pelo menos por alguns minutos, contra o Pirâmides, quem sabe, talvez com o Paris Saint-Germain, se passar para a final, mais chance ainda de o Pedro jogar. Vamos ouvir o Filipe Luís falando sobre essa possibilidade de ter o Pedro. Bom, primeiro, muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Seria, sem dúvida, um ótimo reforço, né? É o artilheiro do atual elenco desse Flamengo, com 152 gols com a camisa do Flamengo. Em relação ao time, na coletiva também, o Filipe Luís não deu nenhuma pista, inclusive disse que vai esperar o máximo até amanhã para saber quem realmente são os jogadores que estão, de fato, recuperados, já que o intervalo é curto, né, entre esses dois jogos. O jogo foi na quarta com o Cruz Azul, já joga amanhã no sábado contra o Pirâmide, não deu pista de time titular, mas se tiver todo mundo bem, todo mundo recuperado, provavelmente veremos o mesmo time titular, né, que venceu o Cruz Azul na última quarta-feira, Joana. Essa ideia dele dar alguns minutos para alguns jogadores, né, como o Cebolinha, que é um cara que entrou bem, já que o Samuel Lino não começou tão bem assim, e aí ele poderia ao mesmo tempo até dar um descanso e dar uma minutagem para jogadores importantes. Então não é essa a ideia para esse jogo contra o Pirâmides. A gente não tem essa informação ainda. Cebolinha, sem dúvidas, tem sido sempre uma possibilidade. Ele não deu pista alguma em relação a Cebolinha, mas tem jogado demais nessa reta final de temporada. Mais uma vez entrou muito bem. Inclusive, depois do jogo Cruz Azul, quando a gente entrevistou o Cebolinha, ele falou, foi ali, enfim, protocolar, né? Falando, tem que estar pronto, mas eu quero jogar, eu quero ser titular, não sou diferente de ninguém aqui. Mas pista, por enquanto, o Felipe não deu, não. Vamos aguardar então, se ele vai conseguir rodar um jogador ou outro, dar um descanso para Alexandro talvez, que é um jogador que tem mais desgaste físico, né? Vamos acompanhar esse jogo que vale mais uma taça para o Flamengo. Meu amigo, muito obrigada pelas informações. O Globo Esporte de hoje começa falando do jogão no Maracanã, hein? O Fluminense saiu na frente no Clássico, mas o Vasco virou no finzinho, abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil. E quem jogou muito? Ryan, de novo. Qual é a moral da história desse fascinante e faiscante clássico carioca? A primeira impressão é: será vitoriosa a equipe que trabalha disciplinadamente, ensaiando, para no dia do espetáculo oferecer um show empolgante. Pim, pam, pum, o Fluminense abre o placar da decisão. Mas aí percebe-se que a vontade se impõe mesmo diante do cenário mais desanimador, equilibrando as forças. Ryan castiga a perna boa com a canhota. Moral da história: espere tudo desse clássico e mais um pouco, de preferência, o fim dos acréscimos. O Vasco é pra essa gente que acredita até os acréscimos para virar o jogo. As duas equipes chegaram à primeira partida da semifinal da Copa do Brasil em momentos distintos. O Vasco embaixo, o Fluminense embalado, e o Maracanã estava bonito demais para ver essas duas equipes se enfrentando. Eram quase 70 mil torcedores numa festa cheia de luzes, sons, música no estádio. O Flu dominou o primeiro tempo. Passes rápidos, verticais, de pé em pé, evoluía com perigo. Aqui no chute do Lúcio Acosta. O Nonato deu um lançamento profundo pro Everaldo. Na corrida, o atacante chegou antes do Léo Jardim, que estava um pouco adiantado, fora do gol. Aí o goleiro teve que fazer a falta. Ele era o último homem. Levou o amarelo. O árbitro entendeu que o Everaldo não estava indo em direção ao gol. Falta na entrada da área. Perigosíssima se batida direta pro gol. Reparem que o Vasco tinha 6 jogadores na barreira e o Nuno deitado atrás.
Ou seja, mais da metade do time formando essa proteção. Era tudo o que o Flu precisava, de espaços. Por esse ângulo, a gente percebe o Thiago Silva aqui na entrada da área. Ele correu e o René cobrou na cabeça do zagueiro. Com esse movimento, o Thiago puxou a marcação para cima dele, deixando o Serna sozinho. Serna dominou, bateu! Olha que jogada bem pensada e bem ensaiada. Merecia terminar em gol. 1-0 Fluminense. Serna. Sabemos que jogos como esses são muito equilibrados e uma bola pode definir a partida. Por isso, preparamos essa jogada durante a semana. Como resposta, o Vasco se limitava a cruzamentos, sem muita variação de jogadas. O Ryan, principal homem do ataque, isolado, não conseguia levar perigo ao gol. Mas, num futuro próximo, tudo seria diferente. O Vasco voltou com uma vontade de vencer absurda. E logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos, o Andrés Gomes se desvencilhou da marcação e cruzou. O Nuno não conseguiu a conclusão, o Ryan sim. 1-1 no placar. A bola cruzada, Nuno dividiu, sobrou, Ryan bateu para empatar o jogo. Ele é um jogador muito decisivo. Desde que eu cheguei aqui, eu procuro fazer com que o Ryan participe o máximo possível do jogo, porque ele tem um poder de decisão muito grande. No embalo do gol, o time trabalhou pela virada. O Pumita Rodrigues primeiro tentou com o pé. Defesa do Fábio. Fábio! Depois, de cabeça, a bola beijou a trave. Beijo na trave e vai embora. Que chance teve o Vasco! Paramos de jogar, né? O clássico se encaminhava para o empate, com as duas equipes se guardando para o segundo jogo. Até que nos acréscimos, o Ryan mais uma vez foi decisivo. Ele pegou a bola numa jogada aparentemente despretensiosa e partiu para cima dos adversários. Foi fazendo fila até sofrer falta. Levantou, bateu rápido. Para ele, um empate não era negócio. E quando o cruzamento do Andrés chegou na área, a bola encontrou o Ferretti, que tinha entrado no segundo tempo. O gol do Vasco. Jogada do Ryan, o garoto fez fila. Tomou uma falta, bateu rápido. O Puma deu no Andrés, o Andrés deu no Verratti na jogada característica dele. Fecha na segunda trave e cutuca. Eu acho que o Verratti personifica bastante que é o Vasco. Ele é muito interessado em fazer o melhor que ele pode e inspirar os outros a fazer o melhor que eles podem. Palavras de conforto para o atacante que perdeu espaço no time, mas não desanimou. Eu tô acostumado a fazer gols, mas um gol como esse vale muito para mim por tudo que tá acontecendo. Eu não tô num bom momento e a gente tá muito animado com essa taça. Depois, não houve tempo para mais nada. Só pra festa vascaína nas arquibancadas. A torcida cantou o Vasco é o time da virada. E ela estava certa. Agora, o empate na próxima partida, no domingo, aqui no Maracanã, leva a equipe para a final da Copa do Brasil. Resultado adverso, 2-1. Vamos pro segundo jogo, mais 90 minutos. Tá tudo em aberto. É como se fosse o primeiro tempo. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. E mais uma notícia do Flamengo aqui, galera. Vamos com tudo aí, ó. Notícias aqui do Bola VIP pra vocês, tá? De 12/12 aqui. Agora há pouco saiu essa notícia, né? Há minutos atrás. Sobre a contratação do Santiago Sousa, do Flamengo, né? Que tem aí uma declaração aí que teve que foi descartado, né? Pelo Bruno Andrade aí da ESPN, que falou aí, né? Esse destaque do Racing. O Flamengo não contratará, né? Esse jogador, ao contrário do que vem se falando, né? Informação, segundo o jornalista aí Bruno Andrade da ESPN, dá conta que o volante argentino é um dos destaques do Racing na última Copa Libertadores, né? Foi oferecido ao clube, mas não despertou interesse. A diretoria avaliou o nome, mas concluiu que ele não se encaixa no perfil desejado para a próxima temporada, né? Então o jogador aí foi oferecido também para outras equipes e a movimentação aí tradicional do mercado da bola aí continua, né? Ainda trazendo, né, essas novidades aí do mercado, né, que vai e vem aí do Mengão. A decisão acontece em meio de uma preparação rubro-negra para a sequência da Copa Intercontinental. E a diretoria continua ativa no mercado, mas tem sido cautelosa para não realizar contratações por simples oportunidade, né? O Flamengo tem que ter contratações pontuais, né, pessoal? O planejamento às vezes é outro, né? E ele vê essa contratações aí para 2026
como alguma coisa que não pode errar, né? Então o Flamengo não demonstrou muito interesse. Enquanto isso, o Flamengo continua estudando né, o mercado, né, para ver quem pode trazer ou não, né? Isso é uma coisa que o Flamengo sempre vai estar buscando, né, as negociações, né, para que o Flamengo consiga trazer jogadores que vão se encaixar, né, no time, né? Tem que ver como que vai ser o andamento aí, se o Pedro vai se firmar mesmo como o camisa 9 ali e vai se recuperar, e tomara que não se machuque mais, né? Porque tá louco, o Pedro vem se machucando muito aí ultimamente, né? Nos bastidores aí, o empresário de Sousa entende que o atleta deve buscar outro destino. A expectativa, né, dos clubes do exterior demonstra aí interesse mais forte na janela de janeiro. O Racing não coloca obstáculos para uma negociação desde que os valores sejam considerados satisfatórios, né, pessoal? E é isso aí, então vamos continuar acompanhando. Amanhã tem Flamengo e Pirâmides, né? É um jogo essencial para os objetivos do Flamengo aí nessa temporada aí, né? Nessa luta aí pela vaga na grande final. E com certeza é o jogo mais importante. Não adianta nada a gente ficar pensando no PSG, né? Mas sendo que o Flamengo tem ainda o grande sonho aí de chegar nessa final e conquistar o mundo mais uma vez. Então é isso que o Flamengo busca, é isso que o Flamengo tem que focar agora. O Felipe Luiz, ele tá querendo, monitorando, né, o Pedro para ver se ele tem condições aí, né, de jogar pelo menos alguns minutos, e isso me deixa muito feliz, porque o Pedro entrando pelo menos aí no segundo tempo, ele pode entrar, né, dependendo como for o desempenho dele, ele pode aí numa possível final com o PSG fazer um grande jogo e ativar o modo Pedrão, né, o modo goleador de novo. Aí quem sabe o Pedro voltando aí consegue fazer o gol do título pro Mengão. Já pensou, galera? O Pedrão aí voltando, marcando o gol do título. Seria tudo, acho que o Pedro quer, né? Voltar numa final e marcar o gol que daria aí o Mundial para o Flamengo. Eu acho que o Pedro não ia aguentar, né, ia cair nas lágrimas se isso chegar a acontecer, mas vamos torcer. Ele tem tudo, né, para ser um destaque do Flamengo, caso ele volte bem, e ele costuma voltar bem, né? O Pedro costuma se recuperar bem aí das contusões pela que passa, então com certeza vamos torcer para que ele consiga trazer tudo de melhor aí para essa final aí do Campeonato Mundial. Tamo junto, notícias do Flamengo hoje.